Fala galera, a aula de hoje ela é muito legal porque eu vou mostrar para você uma ferramenta simples para você conseguir identificar ali onde você precisa alterar o seu teste. Isso mesmo. Ele vai percorrer, a gente chama isso de mutação. Ele vai tentar fazer uma mutação ali para conseguir identificar aonde que está vazando alguma coisa, onde tem algum problema ali, alguma biblioteca que você não consiga testar por algum motivo, você não está conseguindo, ou você acha que testou, né, na verdade, mas não testou. Então é importante que você entenda sobre isso. A gente vai usar essa biblioteca chamada PTest. É uma biblioteca muito legal e a gente usa para a gente conseguir entender alguns cenários de mutação que a própria biblioteca gera um relatório para a gente para isso, tá? Então é uma coisa bem simples, tá? Mas Nathaniel, o que que é a mutação? Esses testes de mutação é basicamente modificar algumas partes ali da aplicação que a gente roda em cima dos testes unitários e ver onde que tem falha de cobertura. Por exemplo, quando a gente tem o nosso código aqui, a gente já percebeu que ele não fica 100% coberto quando a gente tira essas duas linhas aqui, ó. A gente já percebeu isso. E ele não fica 100% coberto quando a gente tira essas duas linhas. A gente até roda o teste aqui com cobertura, ó. Vou rodar o teste com cobertura, mas a gente pode perceber que ele vai dizer que está 100% coberto. Pode olhar aqui no método, ó, tá 100% coberto. A gente for olhar a cobertura, ó, 100%. Mas ele não está 100% testado de verdade. Por quê? A gente sabe aqui que ele vai retornar um vazio nesse cara. A gente sabe que ele está retornando nulo. Então, se ele está retornando nulo aqui, eu tenho que ter alguma lib que possa me dizer, poxa, ó, isso aqui está retornando nulo. Provavelmente você não testou esse cenário. E essa biblioteca que a gente vai utilizar agora, que é essa test aqui, ela nos auxilia nisso. A gente vai conseguir fazer com que a gente veja em um relatóriozinho que ela gera, aonde que talvez ali a gente deveria estar testando, tá? Até basicamente isso. Ele faz algumas mutações ali e eu vou explicar ao longo do vídeo aqui para que você entenda melhor. Primeiro ponto para a gente usar essa biblioteca, a gente precisa colocar aqui duas dependências, que são essas duas dependências aqui, tá? A do próprio ptest e a do plugin aqui do Giant 5, para a gente conseguir rodar o ptest com esse plugin aqui, tá? Então a gente atualiza aqui as bibliotecas do Maven, pronto, é só disso que a gente precisa. E agora a gente viu que está comentado aqui, a gente já sabe os pontos que estão errados, mas a gente vai esperar a ferramenta dizer para a gente quais pontos que estão errados. Para que isso aconteça, a gente precisa, deixa eu até pegar aqui no site deles, tem um comando que a gente precisa rodar no Maven, que é esse comando aqui, ó, test compile mutation coverage, ou seja, ele vai fazer ali os testes de mutação e a gente vai saber se a gente precisa mudar algo ou não. A gente pode vir aqui em Maven, na própria IDE. Vou criar aqui testes com ptest. E aqui o comando que a gente copiou lá. A gente não precisa copiar o MVN porque a IDE mesmo vai fazer esse comando MVN, né? A gente só precisa copiar essa parte aqui, tá bom? Então, com isso, aqui ele já vai conseguir gerar. Se a gente rodar esse teste aqui, ó, vai rodar. E com isso ele vai gerar um relatóriozinho e vamos ver como é que vai ficar esse relatório. Ele está fazendo o teste aqui. Criando 4 testes de mutação, enviando 7 testes, enfim, aqui ó. Aí ele vai até avisando quais testes que ele vai fazendo. Bom, deu o build success, então ele conseguiu fazer e analisar todas as nossas classes. Eu deixei aqui, esse é o repositório do nosso projeto. Dentro da pasta target, a gente vê aqui uma pasta chamada Pitch Reports. Aqui ele gerou essa pastinha e aqui a gente só basta abrir esse HTML. Ó. Nesse HTML ele já vai nos avisar algumas coisas bem interessantes, tá? Aqui é quantas classes tem o nosso projeto. Nosso projeto só tem 4 classes, enfim. E vamos à classe que nos interessa, que é aquela que a gente está testando agora, tá? Que é essa responder chamada CEPS, tá vendo? Tá 100% de cobertura aqui,
Mas quando ele testa essa cobertura por mutação, ele já vai falar, olha, só está 50% testado. Então aqui a gente já vê que a força do nosso teste não é boa. A gente está vendo ali que, pô, a gente tem que mudar alguma coisa. O legal é que a ferramenta vai nos dizer isso. E aqui, de forma mais simples, ó, ele mostra exatamente na linha que deu algum problema. Ele falou, olha, esse cara aqui tá errado. A gente fez os testes de mutação nele e ele retorna com um valor nulo, tá vendo aqui, ó? Então tem alguma coisa de errado. Tem várias outras mutações que ele pode fazer ali com condições, enfim, se tem retorno nulo, que é o que aconteceu aqui. Mas essa ferramenta ela é muito útil para você analisar mesmo, enquanto você está começando ali a fazer os testes, se o teu método está cobrindo de verdade, ó. Quer ver? Agora vamos voltar com a nossa, com isso aqui, ó. Eu voltei com esse cara e vou fazer o assertion aqui. Agora a gente vai rodar o p-test de novo e vamos ver como vai ficar e o que ele vai analisar. E agora a gente colocou aquelas linhas que eu comentei aqui que a gente precisava verificar se o retorno, a gente força ele vir com o retorno de alguma coisa, e tem um dado que ele está retornando aqui, e aqui a gente verifica qual é o retorno que ele está tendo. Vamos ver agora o relatório do p-test. Ele gerou uma outra pasta aqui, se a gente for reparar, ó, com horário. Gerando essa outra pasta, a gente vai acessar esse outro index HTML aqui. E agora, vamos ver como ficou o nosso teste. Ó, essa classe responder chamada service, que é a classe que a gente está testando, agora está com 100% de cobertura, já estava, né? E agora com 100% desse coverage de mutação, ou seja, ele testou ali vários cenários e passou. A gente conseguiu cobrir realmente ali os cenários que a gente precisava e todos os testes de mutação foram feitos e mesmo assim deu tudo certo, a gente está com 100% de cobertura. Beleza, galera? Então, essa biblioteca é muito legal para a gente conseguir fazer os testes e detectar ali se tem alguma coisa errada nos nossos testes unitários. Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado e aguardo você na minha próxima aula.